Olá, galerinha, tudo bem? Vamos dar continuidade? Então, pessoal, eu vou resolver o exercício número 5 da apostila da página 123, tá? Então, vamos lá, peguem a apostila de vocês aí, vou ler o exercício junto com vocês e vamos resolvê-lo. Uma imobiliária, a fim de festejar seu 5º ano de sucesso, vai confeccionar 1000 chaveiros de couro sintético para presentear seus clientes e funcionários. O valor do couro sintético é R$ 40,00 o metro quadrado. E o chaveiro terá ambos os lados em couro. Essa informação é importante, tá, pessoal? Os dois lados do chaveiro vai ser em couro. Então, o que ele gastar para confeccionar na parte da frente, você tem que considerar também a parte de trás, tá? Então, você vai acabar tendo que multiplicar por 2, na verdade, porque vai ser a frente e atrás. Aí ele fala aqui, ele pergunta, determine o custo do tecido dos 1000 chaveiros, sabendo que ele terá o formato abaixo. Considere a malha com quadradinhos de 1 centímetro de lado. Tá? Então, qual que é a ideia aqui? Nós vamos calcular o quanto de couro que ele vai gastar para confeccionar um chaveiro, certo? Frente e verso. Depois multiplicar por 1000, tá? Para ver quanto que eu vou ter no total, certo? E aí depois multiplicar pelo preço. Aí eu vou ter o preço total. Bom, então vamos lá. Primeiramente, ó, eu tenho aí uma figura aí que parece uma casinha, né? Isso aqui é só um lado do chaveiro. Vamos ver qual que é a área. Ele fala que essa malha tem quadradinhos com 1 centímetro de lado. Então, a área dessa figura vai estar em centímetros quadrados. Só que depois ele fala que o preço é de R$ 40,00 por metro quadrado. Então, a gente vai ter que fazer uma conversão de centímetros para metros. Ok? De centímetros quadrados para metros quadrados, tá? Que eu vou ensinar vocês como é que faz isso. Então, primeiramente, vamos calcular aqui a área em centímetro quadrado, tá? E depois multiplicar por 2. Por que multiplicar por 2? Porque é frente e verso. Você vai usar uma quantidade de couro na frente e uma quantidade de couro no verso. Tá? Bom, nesse caso aqui, pessoal, a gente pode contar quantos quadradinhos tem. Né? Porque essa definição de área, a gente vai tomar como referência a área de um quadradinho aqui. Ó, porque você tem um quadradinho, tá? Esse quadradinho aqui tem lado 1, então 1 centímetro quadrado. Então vamos contar quantos quadradinhos nós temos no total. Eu tenho duas figuras. Eu poderia fazer a decomposição dessas figuras, né? E aí tentar encontrar através da decomposição. Porém, vamos fazer esse recurso de contar os quadradinhos. Olha só, aqui, a de baixo é até fácil, eu tenho um retângulo aqui, né? Eu tenho um retângulo. Então, ó, quantos quadradinhos eu tenho? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 4 vezes 3 é 12. Então, a área aqui eu teria 12 quadradinhos. Então, a área, vou colocar assim, tá? Área 1 igual a 12 centímetros quadrados. Aqui, a área da parte de cima, essa área que está em verdinho, ó, vamos contar quantos quadradinhos nós temos. Então, olha só. A gente tem, ó, completos, né? Ó, 1, 2, 3. Eu vou pintar aqui, ó. Tá? Vou usar de cor verde aqui, só pra gente pintar. Então, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 quadradinhos completos. Aqui, ó, eu tenho metade de um e metade de outro. Se eu juntar as duas metades, vai dar um quadradinho inteiro, não é verdade? Então, aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4. Junto os dois aqui, 5. Eu tenho 5 quadradinhos completos. E aqui metade de mais um deles. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 5,5. Tá? Então, a área da parte de cima, que eu vou chamar aqui de área 2, tá? Vai ser de 5,5, tá? Porque eu tenho 5 quadradinhos preenchidos e meio daqui. Então, 5,5 centímetros quadrados. Tá?
Então, a área total aqui seria A1 mais A2. Então, seria de 12 mais 5,5. 12 mais 5 é 17, com meio 17,5. Então, 17,5 centímetros quadrados. Então, só para fazer essa parte da frente, ele ia usar 17,5 centímetros quadrados de couro sintético. Porém, a gente tem que lembrar que é frente e verso. Frente e verso. Então, a área total, pessoal, vai ter que ser... Eu vou pegar a área de um lado e multiplicar por 2. Então, a área total vai ser 2 vezes o 17,5. Ou seja, para fabricar um chaveirinho, ele vai usar essa quantidade de tecido. 2 vezes 17,5, que vai dar 35 centímetros quadrados. Então, 35 centímetros quadrados. Isso aqui para um chaveirinho. Só que ele vai fazer quantos chaveiros? 1000. Tá? Então, ele vai fazer 1000 chaveiros. 1000 chaveiros. Então, o que eu tenho que fazer? Pegar a quantidade de um chaveirinho e multiplicar por 1000. Então, aí vamos ficar com 35 vezes 1000. Ou seja, para fabricar os 1000 chaveiros, ele vai precisar de 35.000 centímetros quadrados de tecido de couro sintético. Bom, aí ele fala que o preço do metro quadrado é de R$40. Então, o que a gente tem que fazer? A gente já sabe que vai ser essa quantidade aqui, né? Que ele vai gastar. Então, primeiro a gente tem que transformar centímetros quadrados em metros quadrados. Como é que você faz isso? Ó, vamos relembrar o seguinte. 1 centímetro, 1 metro equivale a 100 centímetros. Correto? Se eu quisesse, então, transformar centímetros em metros, eu teria que dividir por 100. Então, se eu quiser transformar centímetros em metros, eu dividiria por 100. Tá? Porém, eu não quero transformar centímetros em metros, eu quero transformar centímetros quadrados em metros quadrados. Então aqui, ó, eu quero fazer isso aqui. Então, eu não vou dividir por 100, eu vou dividir por 100 ao quadrado, ok? E 100 ao quadrado, que é a mesma coisa que 100 vezes 100. 100 vezes 100, multiplicar por 100 é só acrescentar 2 zeros, né? Então, vai dar 10.000. Então, para transformar centímetros quadrados em metros quadrados, eu vou dividir por 10.000. Então, fazendo a divisão aqui, ó, a gente vai ter 35.000, certo? Eu vou dividir por 10.000. Tá? Então, aqui eu vou dividir por 10.000. Dividindo por 10.000, 35 por 10.000, vai dar 3,5 metros quadrados. Bom, cada metro quadrado custa R$40. Então, agora você calcula o preço final. Cada metro quadrado custa R$40. Então, você faz 40 vezes 3,5. Tá? 40 vezes 3,5 vai dar R$140. Ok? Então, resposta: R$140. Maravilha, pessoal? Ok? Vamos agora para os exercícios da tarefa. Ok? Então, vamos lá, pessoal. Agora eu vou fazer a tarefa 14 da página 146. Tá? Eu vou lendo o enunciado e vocês vão acompanhando na apostila de vocês. Utilizando somente as expressões da área do triângulo e da área do retângulo, determine a área a seguir.
Bom, essa figura que eu tenho aqui, ela é um trapézio. Eu sei calcular a área de um trapézio. Tem uma formulinha que a gente já viu. Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Porém, ele não quer que você use essa formulinha. Ele está pedindo para a gente usar a área de um triângulo e de um retângulo. Então, eu vou pegar essa figura e vou decompor ela em um retângulo e em um triângulo. Então, eu vou aqui fazer um tracejado aqui e aí a gente vai ter a decomposição da figura, tá? Então, olha só. Aqui eu tenho um triângulo retângulo e aqui eu tenho um retângulo. Então, primeiramente, vamos calcular a área desse retângulo. Que eu vou chamar de A1. Como é que a gente calcula a área de um retângulo? Base vezes altura dividido por 2. Quem é a minha base, pessoal? Olha só. Esse comprimento aqui vale 8. Até aqui ele vale 6 apenas. Ó, tá? Então, para dar 8, aqui tem que ser 2. Certo? A altura do meu triângulo é igual a esse tamanho aqui. Então, aqui a altura é 3. Então, área do triângulo, base vezes altura, dividido por 2. Então, a base vezes a altura, dividido por 2. Então, o que eu posso fazer aqui? O cancelamento desse 2 com esse 2. Tá? Ou você multiplica e divide, tanto faz. Aí você vai ter que a área 1 é igual a 3 centímetros quadrados. Vamos agora à área do retângulo. Então, agora eu quero calcular a área do retângulo. Ó. Como é que você calcula a área do retângulo? Base vezes a altura, certo? Então, o que eu vou chamar aqui de área 2. Então, a gente vai ter área 2 vai ser igual a base, que é 6, tá? Você pode olhar tanto aqui quanto aqui, tem o mesmo tamanho. Então, base vezes altura. Base 6 vezes altura, que é 3. Então, a área 2 vai ser igual a 18 centímetros quadrados. E a área total, então a gente vai ter a área total, vai ser igual a área 1 mais a área 2. Ou seja, 3 mais 18. Que é igual a 21 centímetros quadrados. Beleza? Se você fosse resolver diretamente pela fórmula do trapézio, iria dar o mesmo resultado. Beleza? Vamos então para o exercício número 2. Ele diz o seguinte: na figura a seguir temos a planta do terreno no qual será construído um condomínio. A parte lilás será onde teremos a construção do prédio e de sua garagem, chamada de área construída. No triângulo ABC, o triângulo ABC é esse, ó, ABC. No triângulo ABC, teremos uma área verde, chamada de área não construída. Sabendo que o quadrilátero CDF, ó, CDEF, é um retângulo e que o triângulo ABC é isósceles, determine a área construída. Então, ele quer saber essa área aqui, lilás, tá? Roxinha aqui, área construída. Bom, ele me deu aí algumas informações, tá? Ele falou, então, primeiramente, que esse triângulo verde, ele é isósceles. O que é um triângulo isósceles, pessoal? Vamos lá, nós temos 3 tipos de triângulo. O triângulo escaleno, que tem os 3 lados diferentes. O triângulo isósceles, que tem 2 lados iguais e um diferente. E tem o triângulo equilátero, que tem os 3 lados iguais. Nesse caso, ele fala que o triângulo ele é isósceles. Então, ele tem 2 lados iguais. Eu já tenho um lado que vale 50, ok? Então, esse lado aqui tem que ser igual a esse, tá? Esse e esse aqui não pode ser igual, porque ó, esse daqui é o maior dos 3, não é verdade? Ó? Então, eles não podem ser igual. Logo, resta esse lado aqui ser igual a esse daqui. Tá? Então, a gente teria o seguinte, ó.
Para não fazer dentro do meu desenho, eu vou puxar a medida aqui para o lado de fora. Ó. Então, a gente teria o seguinte, ó. Essa medida aqui, ó. Certo? Então, ó, essa medida daqui até aqui, que é esse tamanho aqui, vale também 50. E aí, ele pede para a gente calcular a área da parte construída, que é essa roxinha aqui. Bom, vocês percebem que essa parte roxinha, ela é um trapézio. Ó, eu vou virar ele aqui para ficar mais fácil de visualizar, tá? Então, vamos lá, ó. O que seria as minhas bases? Ó, essa aqui seria a base maior, que a gente sabe que vale 50. Essa aqui seria a base menor, que é 40. E a altura é a distância entre as bases, que no caso é 35. Então, calculando a área roxinha, ó, base maior, base menor, vezes a altura, dividido por 2. Então, a área, vou chamar aqui a área do trapézio, tá? A área do trapézio vai ser igual. Então, como é que a gente calcula o trapézio? Base maior mais base menor, vezes altura dividido por 2. A base maior, ó, as bases são os que estão paralelos, né? Então, a base maior é 50. Base maior mais base menor vezes a altura, que é 35, dividido por 2. Pronto, aí eu vou ter a área dessa região roxinha aqui. Então, ficaríamos com 50 mais 40, 90 vezes 35 dividido por 2. Eu posso simplificar ali o 90 com 2. Então, aqui, simplificando por 2, ó, em cima e embaixo, opa, simplificando por 2. O 2 vai virar 1 e o 90 vira 45. Então, vai sobrar 45 vezes 35, que é igual a 1.575. Como está em metros, pessoal, metros quadrados, né? Que a gente está falando de área. Ok? Então, essa é a resposta do item A. Agora, no item B, ele quer saber a área verde, que é a área do triângulo. Tá? Então, a área do triângulo. Como é que a gente calcula a área de um triângulo? Base maior, base vezes altura dividido por 2. Então, ó, base, tá vendo? Altura, no caso a base e a altura é igual. Então, base vezes altura dividido por 2. Então, base é 50 vezes a altura também vai ser 50. Então, base vezes altura dividido por 2. Ou seja, então vai ficar 50 vezes 50 vai dar 2.500, que dividido por 2 vai dar 1.250 metros quadrados, tá? Então, essa aqui é a resposta do item B, tá? 1.250 metros quadrados. Ok? Vamos para o exercício 3. O exercício 3, ele pede para a gente calcular aí a área das figuras. Então, vamos usar as formulinhas, tá? Bom, aqui a gente tem um triângulo. Então, a área do triângulo, como é que a gente calcula? Vou colocar as formulinhas aqui, tá? Então, a área do triângulo, base vezes a altura dividido por 2. Agora, vamos substituir. Quem é minha base aqui? 4 vezes a altura é 2,5. Dividido por 2. Então, vamos ficar com a área é igual 4 vezes 2,5 vai dar 10. Então, 10 dividido por 2. Então, a gente vai ficar com a área igual 10 dividido por 2, 5. Como está em centímetros, centímetros quadrados. Bom? Então, tá aí. Item B.
Essa figura é um losango. Como é que a gente calcula a área de um losango? Então, ó, a área é igual diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Então, vamos ficar com quem é diagonal maior? 4 vezes quem que é diagonal menor? 2,5 dividido por 2. Então, vamos ficar... Percebeu ó, que a área desse trapézio é exatamente igual à área desse triângulo. Tá? 4 vezes 2,5, então vai dar 10 dividido por 2. Então, a área vai ser igual a 5 centímetros quadrados. Tá bom? Item C. Bom, aqui nós temos um paralelogramo. Tá? Como é que a gente calcula a área de um paralelogramo? Então, base vezes altura. Somente isso, tá? Base vezes altura. Então, a área vai ser igual. Quem é a base aqui, ó? A base vale 6. A altura vale 4. Então, a área vai ser igual a 6 vezes 4, 24 centímetros quadrados. Tá bom? E, finalmente, o item D. A gente tem aqui um retângulo. Como é que a gente calcula a área de um retângulo? Base vezes altura. Então, a área do retângulo, a minha base é 7, a minha altura é 3. Então, vamos ficar com a área igual a 21. Como está em centímetro quadrado, para indicar que é área. Ok? Então, pessoal, é isso. A gente terminou já essa parte de áreas, tá? De volume também, da aula passada. Por enquanto é isso. A gente vai depois tirar dúvidas se vocês tiverem dúvidas nos plantões. E é isso, pessoal. Tenham um bom estudo e um bom fim de semana. Um abraço.